Alô, planeta Terra, alô, Brasil. Atrasei um pouquinho porque hoje a nosso Jogando Conversa Dentro é no fogo. Então tá friozinho, a gente está na época das lareiras, então eu quis fazer essa live hoje no fogo. Então atrás de mim tá o avô fogo, como falam os índios americanos, e tá esquentando. Eu sou uma pessoa com as costas quentes, né? Tô aqui com as costas quentes, os gatos estão todos aqui, a Gabi também tá aqui, né? A gente não fica muito na sala normalmente aqui no sítio, mas nessa época de inverno, quando a gente usa mais a sala, por causa da lareira. Então tá aqui esse foguinho aquecendo a nossa live hoje, até para mudar um pouco de cenário também, né? E eu não sei se vocês estão acompanhando as lives de terça-feira, que é a roda de cura de alinhamento energético. E a live de terça-feira eu não gravo, porque é uma live terapêutica. É diferente aqui do Jogando Conversa Dentro, onde a gente, né, fala de terapia, de filosofia, de espiritualidade, né? Eu falo de brincadeira, jogar titicas de luz no ventilador, né? É um espaço descompromissado para a gente elaborar, para a gente falar assuntos, né? Terça-feira não, terça-feira é um trabalho terapêutico, para quem quer conhecer o alinhamento energético, para quem já conhece. E eu tenho feito uma jornada com os chakras. Na terça-feira que vem vai ser o último dia da jornada, que é o sétimo chakra. Inclusive eu estou aqui convidando vocês a participarem do sétimo chakra na terça-feira que vem, às 20 horas aqui no meu Instagram, que a gente vai estar fazendo um lançamento. Eu vou estar lançando um curso gravado sobre os chakras, né? Vocês sabem, eu tenho 68 anos, posso falar de meio século, né? Então eu estou há meio século estudando, praticando, pesquisando, enfim, todo esse assunto desse mundo espiritual, terapêutico, filosófico. Eu dei aula de yoga há muito tempo, eu fui professor de formação de instrutores de yoga, trabalhei com massagem ayurvédica, dei curso de massagem por todo o Brasil. Enfim, eu trabalho com gente há quase 30 anos. E eu resolvi colocar o meu know-how, o meu background. Depois da pandemia, né, mudou muito as relações financeiras, econômicas e profissionais, principalmente para os autônomos. Entrou um online. Como eu não entrei no online na área de formação de terapeutas, eu resolvi entrar no online com infoprodutos. Então, eu estou entrando com o 6º infoproduto, né? Eu acho que muitos de vocês já conhecem o Despertar, que é um curso de educação e desenvolvimento da sensibilidade e da sensitividade, que está bombando, é o meu treinamento mais vendido pela Hotmart. Tem o método Silenciar, que é meditação, respiração e relaxamento no auxílio ao tratamento do estresse, da ansiedade, da depressão e do pânico. Tem o curso de meditação. No fim de semana passado, a gente fez um workshop presencial. Então, o que eu tenho feito é lançando os treinamentos gravados e costurando esses treinamentos gravados com workshops ao vivo, online, pela plataforma do Zoom. Tem sido muito legal. Tem sido uma estratégia assim, bastante bacana, porque não é formação de terapeutas, mas é o que a gente tem chamado de treinamentos para a vida. Então eu estou muito feliz de estar podendo, eu vou usar um conceito que eu tenho usado muito sempre, ensinando como eu gostaria de ter aprendido. Então esses infoprodutos na Hotmart é onde eu estou podendo colocar todo o meu background, todo o meu know-how desse meio século de pesquisador, experimentador, praticante e quase 30 anos de profissional. Então isso para mim está sendo muito legal. Eu venho gestando isso há mais de uma década, de fazer um ensino. Oi, gente.
Bom, eu moro na roça, eu estou com uma questão com conexão. Então, por isso que deu essa pausada aqui. Eu já estava indo para ficar do lado do roteador, lá do modem. Bom, vamos lá. Vamos ver se a internet não arma. São vicissitudes da vida da roça, né? Às vezes acaba a luz, às vezes a internet fica ruim, né? Então, eu estava falando dos meus infoprodutos. Então, a gente vai estar lançando na terça-feira, na roda de cura da terça-feira, que é o último chakra, um treinamento com chakras. Super bacana. E a gente vai estar fazendo mais para frente também um workshop ao vivo sobre os chakras. Então, dá uma olhadinha lá na terça-feira na roda de cura, porque vai ter uma promoção que vai durar só 2 dias. Tá? Preço super justo. Preço de infoproduto sempre é um preço muito mais barato do que presencial, né? E eu tenho, depois que eu comecei a fazer a jornada dos chakras, eu tenho usado o tema dos chakras para trazer para o Jogando Conversa Dentro. Porque na terça-feira a proposta não é ficar muito teórico, né? Eu falo um pouco sobre os chakras, eu falo sobre o alinhamento energético, porque muita gente vai para conhecer essa terapia, e fazemos um trabalho terapêutico, né? Essa é a função. Aqui a gente elabora, a gente, né, joga titicas de luz no ventilador, né? Conversa, fala, sempre dentro daquela ideia. Já tem ex-alunos meus aí, sabem que eu sempre começo o curso com uma frase de Buda que eu gosto muito, que é: não acredita em nada que eu falar. Buda falava isso: não acredita no que você lê dos livros sagrados, dos mestres, experimenta. Experimenta. Se servir para você, bacana, né? Você agrega no teu acervo. Se não servir, continua procurando. Então, eu acho que esse espírito, né, tira de mim um peso, uma responsabilidade, né? Eu não quero doutrinar ninguém, convencer ninguém de nada, e tira de vocês também, e dá para vocês a liberdade, a autonomia, a independência de discordar, de não acreditar, de não fazer sentido. Isso tudo é muito saudável, né? Outra coisa que eu queria falar também rapidinho aqui, porque as pessoas têm me perguntado o que vai acontecer depois que acabar a jornada dos chakras na roda de cura de terça-feira. Sem ser terça-feira que vem, a outra, eu começo uma jornada das 4 direções do xamanismo. Então a gente vai ter 4 rodas de cura, de 4 terças-feiras, trabalhando os nossos conteúdos psicoemocionais, terapeuticamente com alinhamento energético, que tem a ver com as 4 direções do xamanismo. Então, provavelmente, eu também vou trazer para quinta-feira um desdobramento maior, teórico, filosófico, sobre esse assunto, que é um assunto que eu conheço bem também, né? Eu sempre falo que eu tenho um pé atolado na jaca da Índia e um pé atolado na jaca do índio, né? Meus amigos no Rio me chamavam de hindu-índio, né? Então eu circulo, né? Eu nunca pertenci a nada, eu sou um aquariano onde liberdade, independência e autonomia sempre foram os meus mantras, né? Eu sempre procurei ter independência para poder transitar em todos os lugares e fazer o meu próprio caminho. Eu não estou dizendo que isso é melhor ou mais certo, né? É só uma forma, né? Pertencer também é legal. Eu tenho amigos que pertencem a religiões, a tradições orientais, xamânicas, isso é muito legal. Eu acho que eu chamo de os ortodoxos heterodoxos, né? Eu já escrevi, inclusive, um texto sobre isso e já fiz uma live sobre isso. A importância do ortodoxo, daquelas pessoas que protegem uma tradição, que mantêm uma tradição viva, né? É muito importante o ortodoxo. E o heterodoxo são aquelas pessoas que atualizam, que releem, que adaptam, né? Que recriam, que também é muito importante, né? Esses dois são importantes para que o conhecimento não se perca. Porque se tivesse só a ortodoxia sem a heterodoxia, o conhecimento se perderia.
porque qualquer coisa que cristaliza, que empedra, que não acompanha o movimento da impermanência, se perde no tempo. E se não houvesse o ortodoxo, não teria sentido nenhum o heterodoxo. Então, são muito complementares. E, infelizmente, são duas correntes que geralmente não fazem uma conexão muito boa, né? Existe uma tendência dos ortodoxos a achar que os heterodoxos são porra loucas, são misturebas, ficam inventando moda, né? Se distorcem a tradição, deturpam a tradição. E existe uma tendência dos heterodoxos de olharem para os ortodoxos como se eles fossem xiitas e fundamentalistas e fanáticos, né? Isso tudo é uma grande besteira. Eu conheço gente muito competente, muito boa, trabalhos maravilhosos nas duas vertentes. Na ortodoxia, nas pessoas das tradições orientais, vai ficar gravado sim. Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado na minha página de vídeo do YouTube e vai ficar como podcast no Spotify. Então eu conheço pessoas que seguem tradições xamânicas, hindus, yogis, né? Pessoas ortodoxas que fazem trabalhos maravilhosos. E conheço gente ortodoxa que faz porcaria, que é fanático mesmo, que é fundamentalista, intolerante. E conheço gente heterodoxa, né? Gente que promove encontro de tradições, que faz pontes, que adapta, que relê, né? Que faz trabalhos maravilhosos, e gente que faz porcaria, picaretagem. Então, quando eu vejo ortodoxos, tem muita gente do xamanismo que fala mal do neo-xamanismo, né? Eu adoro o neo-xamanismo, né? O resgate de alma. A Sandra Ingerman, por exemplo, galera do Michael Harner, uma galera ótima de neo-xamanismo, né? Quando eu vejo um ortodoxo se referindo a um heterodoxo como estando errado ou sendo ruim, né? E perguntando a minha opinião, porque isso acontece muito, o que me importa não é se a pessoa é heterodoxa ou ortodoxa, é se ela faz um bom ou mau trabalho, se ela é ética ou não, se ela estuda ou não, se tem conteúdo ou não. E ponto, né? Na cultura da Índia, os sábios do passado, os grandes rishis, os sadhus, já tiveram essa sacada há 5.000 anos atrás, daí para mais, que se o conhecimento só fosse ortodoxo, ele já teria se perdido no tempo. Por isso que nos Vedas você tem o Shruti e o Smriti. O Shruti é a tradição revelada, os Vedas que não mudam. E o Smriti é os comentários. Então, se você estuda filosofia hindu, você vai ver que ao longo das eras, dos séculos, dos milênios, vieram os caras fazer releitura, né, criar novas escolas, fazer novas pontes, para o conhecimento poder não morrer. Porque os tempos vão mudando, não adianta, impermanência é a única coisa permanente na existência. Então, se não tiver adaptação, se não tiver releitura, se não tiver reforma... Teve gente que não gostou de São Francisco, teve gente que não gostou de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz. Eles foram reformadores. Então, o reformador é aquele que traz um gás novo para a tradição poder se manter. O bom heterodoxo não nega a tradição. Enfim, né, eu entrei nesse papo aqui, o nosso tema era pensar e sentir, né? E eu acho que tudo tem a ver. Enfim, né, eu vou deixando a minha boca falar, eu não sei o que eu preciso falar, o que vocês precisam ouvir, o que eu preciso ouvir, né? Eu funciono muito, como eu aprendi de um querido que já foi para o outro lado do Rio, que dizia, eu ensino melhor o que eu mais preciso aprender. E para mim, que sou professor há quase 30 anos, isso é muito claro. Eu percebo isso o tempo todo. No meu ensino, eu ensino melhor o que eu mais preciso aprender. Isso é muito legal. Eu acho que isso é de uma sabedoria enorme. Então, pensar e sentir. Eu fiz um Reels, eu acho, ontem ou hoje. Quem que vem primeiro? Tem algumas perguntinhas legais que não tem resposta, né? Quem que vem primeiro? Pensar ou sentir?
Você primeiro sente e depois pensa? Você primeiro pensa, depois sente? Nas faculdades de psicologia tem uma divisão com isso aí, né? O pessoal da TCC, que é ligado à neurociência, acha que primeiro você pensa, depois você sente. O pessoal da psicanálise acha que primeiro você sente, depois você pensa. Eu não vou te dizer o que é, porque não tem resposta. Eu tenho duas respostas para mim. Tem uma resposta mais pessoal, eu acho que primeiro eu sinto, depois eu penso. Eu tenho uma resposta mais ampla, que eu acho que as duas coisas podem acontecer. O ser humano tem uma complexidade tão grande que por que não pode acontecer as duas coisas? Circunstancialmente. Pode ser que em determinadas circunstâncias, situações, momentos, épocas, né, eu primeiro sinta, depois pense. Em outras, eu primeiro penso, depois sinto. Mas tem uma coisa biológica que eu acho muito emblemática. Gente, eu primeiro senti, depois pensei. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação na barriga da minha mãe, quando o sistema nervoso central começa a se construir no embrião, aquele embrião já começa a sentir. Porque para sentir não precisa pensar. Sentir é corporal. Para pensar, eu precisei nascer, aprender a falar, porque pensar é linguagem, e minimamente elaborar. Então, entre a terceira semana de gestação e quando eu comecei a minimamente elaborar, tem o quê? Uns 3 anos de gap, de tempo? 3, 4 anos. Né? Os meus filhos já estão muito adultos, eu não lembro mais. Né? Mas tem um tempo enorme. Né? Sentia corporal. O Dr. Reich, que é o pai das terapias corporais, que foi discípulo do Freud até um determinado momento, se debruçou muito sobre isso. Sentir é corpo. E sentir é a única coisa na gente que está o tempo todo no presente. O corpo está o tempo todo no presente. A mente não. A mente, a maior parte do tempo, a mente está passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Raramente a mente está no presente. E quando a mente tem que estar no presente, que é o único lugar que a vida acontece, olha que coisa interessante, a gente não tem uma capacidade assim espetacular de presença. A gente não tem um talento, uma expertise assim, fodástica, né, de ter um foco potente no presente. Não tem, a gente é disperso. Ainda mais o ser humano urbano, moderno, do século XXI, como nós, né? Eu não sou exatamente urbano, mas eu sou moderno do século XXI, né? A vida, gente, está todo mundo meio TDAH, todo mundo é ansioso, todo mundo é angustiado, né? E tudo isso vai afastando do presente. Tudo isso vai afastando do presente. Tem aquela coisa que quem me conhece sabe, né? Eu vivo repetindo isso porque eu acho fantástico, né? É delicioso e apavorante. Se a gente pudesse, se o psiquismo da gente fosse um círculo que a gente pudesse dividir percentualmente, quanto percentualmente, quanto de tempo cronológico, emocional e psicológico, e entrou Tony Paixão, estou com saudade de você, de vez em quando eu falo de você, quanto percentualmente a gente gasta de tempo cronológico, emocional e psicológico com um passado que a gente, angustiado com um passado que a gente não pode mudar. Quanto a gente gasta, do que sobrou, quanto a gente gasta de tempo cronológico, emocional e psicológico, ansioso com um futuro que a gente não sabe se vem, como vem, quando vem, até para compensar um passado que a gente não pode mudar. Quanto sobra para viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente? Pouquinho? Pouquinho. Até porque tem duas coisas, né? Eu gosto muito de neurociência, tá? Se eu fosse psicólogo, eu estaria com o pé na psicanálise. Até porque eu me analiso como uma psicanalista. Eu sou apaixonado por psicanálise. Mas eu amo também a neurociência. Eu só acho bizarro na neurociência essa premissa de que todo psiquismo, consciente e inconsciente, é fabricado pelo cérebro. Né? Eu acho que é como você achar
que o programa de televisão é feito pelo aparelho de televisão. Mas, enfim, tirando isso, tem duas coisas que eu acho muito emblemáticas, assim. O cérebro não reconhece, não opera distinguindo passado de presente. Isso é sensacional. Todas as pendências, tudo aquilo que não foi curado, resolvido, aprendido, capitalizado evolutivamente, resolvido, trabalhado, está na ordem do dia, está numa lista de pendência que dorme no nosso travesseiro. O cérebro não opera distinguindo passado de presente. Tem outra coisa que eu acho fantástica também. Sabe aquela coisa que a gente às vezes fala? Pô, fulano, tá tudo ótimo, só porque tem uma coisa ruim, faz esse piti todo. Pô, tem 90 coisas boas, só porque tem uma ruim. O cérebro, estou falando de mente, não. O cérebro tende a focar no que está ruim. Junta as duas coisas. O cérebro não distingue passado de presente e o cérebro tende a focar no que está ruim. Sensacional. Sensacional. Por quê? Porque o universo, a vida como um todo, a criação, né, o campo, o sistema, é um organismo autorregulado, autorregulável, autorregulador. Então, dentro dessa premissa... quer botar uma lenhazinha ali? Por favor. Gabi vai alimentar aqui o fogo. Gente! Boa noite. Dentro dessa premissa, não tem pendência, gente. O universo trabalha o tempo todo, dentro e fora da gente, das formas mais complexas, né, para duas coisas que estão interligadas. Eclodir material inconsciente para a consciência e autorregular. Autorregular pode ser muita coisa, né? Então, tem essas duas funções que estão em toda a criação, né? Principalmente no nível humano, né? Já que o inconsciente é uma estrutura bizarramente gigante, né? Eu tenho falado isso sempre, todo mundo já conhece o meu discurso. Eu sou inconsciente de quase tudo que acontece no meu corpo. Eu não lembro de vida passada nenhuma que eu vivi. Eu mal conhecia a minha ancestralidade, né? Eu não tenho consciência da minha interação extremamente gigante e complexa com o inconsciente coletivo, né? Mas está tudo aqui no meu DNA, está tudo aqui no meu psiquismo. Então, já que tem uma dimensão inconsciente tão gigante, o universo trabalha o tempo todo. Esse organismo vivo, gigante, esse grande organismo que é a criação, né, trabalha o tempo todo para que material inconsciente venha para a consciência e para que tudo que está em desequilíbrio seja autorregulado, né? Tem uma força de homeostase que acontece do mundo subatômico até as grandes emaranhados de galáxias. Aliás, tem mais um dado, né, que a gente tem que botar, que é a impermanência. O universo todo é uma estrutura em movimento. Eu me lembro de um indiano, numa palestra nos anos 80, ele vai e bate na parede, fala assim: para vocês isso é objeto inanimado, né? A gente fala assim, né? Imagina, a gente aprendeu na escola, a cadeira, a mesa, é objeto inanimado. Ele falou: bota no microscópio eletrônico. Vê a dança de vida inteligente que tem em tudo, né? Isso é muito louco, gente, não tem nada parado. Está tudo em movimento. Isso é muito maluco. Eu me lembro do Carl Sagan, aquele astrofísico que já faleceu, aquela série maravilhosa do Cosmos, né? Até hoje tem no YouTube. Essa série eu acho que é dos anos 80. E o Carl Sagan, que não era nada místico, eu me lembro, isso eu nunca esqueci, ele fala assim: se a gente pudesse espremer o planeta Terra de modo a que não houvesse espaço entre os átomos, olha que maluquice, toda a matéria do planeta Terra caberia na palma da mão. Gente, toda a matéria do planeta Terra, isso é o Carl Sagan, não é nenhum esotérico, místico, não. Um astrofísico, né? Cientista, famoso, respeitado. Toda a matéria do planeta Terra caberia na palma da mão se a gente pudesse espremer o planeta de modo a que não houvesse espaço entre os átomos, entre as partículas subatômicas,
né? Então, tudo está em movimento, por mais bizarro que possa parecer. Tudo é vivo. Isso é a alma do pensamento xamânico e oriental. Se você for procurar no dicionário do Aurélio ou do Oás, animismo, não é o animismo dos espíritas, não. Se for procurar animismo é considerar que tudo compartilha a mesma alma, isso é totalmente budista, e é considerar que tudo está vivo. Isso é totalmente xamanismo, isso é totalmente religiões de matriz africana, isso é totalmente China, Índia e Tibete. Considerar que tudo está vivo, né? Não tem morto na criação, não tem inanimado na criação, não tem nada parado. 100% do universo está em movimento. 100% do universo está vivo. 100% do universo é inteligente e consciente. Só que um neurocientista, ou uma pessoa materialista, né? E eu tenho alguns amigos, eu tenho um amigo psicanalista que mora em Roma, e a gente tem umas polêmicas fraternas muito legais, e eu vejo a dificuldade que ele tem, a impossibilidade que ele tem de desconectar a palavra consciência de um cérebro humano. Para o índio é fácil, o índio conversa com pedra, o índio conversa com árvore. Claro que não com uma boca e ouvindo com o ouvido. Conversa com um sexto sentido que foi esquecido pela nossa cultura ocidental. Só que africano, hindu, chinês, tibetano, os povos originários das Américas, os aborígenes da Oceania, há milênios, sabem que existem 6 sentidos no ser humano. Existe um sentido intuitivo, mediúnico, né, extrasensorial, que faculta o ser humano a interagir com todos os reinos da natureza. É claro que a consciência numa pedra, ela se manifesta de uma forma totalmente diferente que um cérebro humano. Teoricamente, hipoteticamente, o ser humano é o único da criação que tem autoconsciência. Eu duvido, mas fica essa teoria. Teoricamente, né, o ser humano, né, mas eu acho que isso é um pouco dessa coisa greco-romana, cristã, judaica, capitalista, branca, racista, né, e a ciência se constrói em cima desse racismo, de olhar para as outras culturas milenares de cima para baixo como se fossem todos uns primitivos supersticiosos. Então, como as culturas milenares não são culturas que têm um ponto de vista mecanicista e cartesiano, são culturas que têm uma visão de mundo holográfica e multidimensional, eu acho que a consciência que habita numa pedra não é comparável à consciência que habita num cérebro. São paradigmas diferentes, são fatias de realidade, são dimensões diferentes, que não são comparáveis. Para mim não tem mais nem menos. A consciência de um cérebro não é melhor, nem maior, nem mais evoluída que de uma pedra. É outro universo, é outro paradigma. Totalmente. A gente não sabe, né? A gente não sabe o que acontece numa floresta. Sabe pouco. A interação vital, inteligente, consciente ser de vegetal. Agora, dizer que a consciência do mundo vegetal é inferior ou menor que a nossa consciência e achar que a gente é superior porque o ser humano é o único que tem autoconsciência, tá, teoricamente, mas a gente não tem como saber. A gente não tem como saber. Para um índio, o grande cérebro da Terra é o mundo mineral. Foram os primeiros caras que vieram morar aqui, foram os minerais. E os minerais, o pessoal que trabalha com cristal, não é uma área que eu entendo, o pessoal que trabalha com terapia de cristal sabe que os minerais, eles capturam memória. Eles são repositórios de memória. E os índios, os povos originários das Américas, tinham essa tecnologia de interagir com essas consciências. Então era muito comum indígenas terem pedras pessoais
E quando iam para a guerra ou iam caçar, deixavam aquela pedra na aldeia, quando voltava, a pedra contava para eles o que tinha acontecido. É um outro universo, né, de existir. Né? A gente aqui ainda tem esse cacoete de usar para olhar a vida, os outros, o mundo, a nossa régua cartesiana e mecanicista. Voltando para sentir e pensar, outra coisa que eu gosto muito de relembrar, os meus alunos conhecem porque eu falo muito isso, eu acho que um dos... Eu não vou chamar de dificultador, embora seja, o desafiador, né? Eu citei lá atrás uma pessoa querida que foi muito importante na minha vida, que faleceu, foi meu terapeuta, foi meu professor. Ele dizia que uma das gêneses, né, das sementes dos nossos conflitos internos era porque o pensamento vai de avião a jato e as emoções vão de fusquinha. Então existe um descompasso gigante, em termos de velocidade, entre uma mente veloz, que ping-pongueia quase o tempo todo, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, quando tem que vir para o presente, tem que fazer esforço, e as emoções que são corporais e que estão sempre no presente. Então a gente tem um corpo físico integrado com o mundo do sentir, que está sempre no presente, e um pensamento, uma mente racional, mental, intelectual, que fica ping-pongueando velozmente passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Isso cria... Gente, isso pira pessoas. Isso pira pessoas. Né? Isso cria desconfortos, maluquices, né? Sofrimentos imensos. Né? Esse descompasso, se ele for complexo demais, profundo demais, antigo demais, né? Doído demais, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Eu me lembro muito, tem uma música do Fagner, isso no final dos anos 70, eu me esqueci o nome, que eu nunca esqueci essa música, que ele fala: ah, meu coração que não entende o compasso do meu pensamento, o pensamento se protege e o coração se entrega inteiro sem razão. Se o pensamento foge dela, o coração a busca aflito, e o corpo todo sai tremendo, massacrado e ferido no conflito. É isso aí. É isso aí. Corpo, emoções e mente. Raramente. São alguns raramente que são desafiadores. Raramente sentir e pensar tão integrados, tão alinhados, equilibrados. Raramente. E raramente a gente está pleno no presente. Raramente a gente está inteiro no único lugar que a vida acontece. Por isso eu sou apologista da meditação. Não como solução fantasiosa, mágica, miraculosa, que isso não existe. Meditação foi bolada para ser homeopático, foi bolado para ser a vida inteira. Meditação foi inventado para fazer parte do cotidiano, igual comer 3 vezes por dia, dormir, acordar, ir no banheiro, tomar banho, fazer xixi, cocô, trabalhar, namorar, lazer, aprender, meditar. Isso não veio para a nossa cultura. Não veio para a nossa cultura viver um processo. Não veio. A única coisa que a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista criou como processo foi religião. E religião é um fio da navalha, né? Religião é complicado. Então, religião pode ser muito bom e pode ser muito ruim, né? Religião traz no seu bojo, oferece, né, o melhor e o pior para o ser humano. Não é só a religião da gente, não. As religiões, em geral, têm essa característica de ter o melhor, a sombra e a luz ali, o melhor e o pior.
mas a gente não tem um processo na nossa cultura. A gente só passa a ter um processo a partir do Freud. No meu delírio, eu acho que a consciência planetária entendeu que a gente já estava num ponto de maturidade que podia inserir, né? Porque na Índia, que é uma cultura que eu conheço um pouco mais, na Índia você tem um guru. Eu vou falar em termos mais tradicionais, tá? Não na coisa mais aculturada, nem ocidentalizada, né? A pessoa tinha um mestre, o mestre te analisava, o mestre via o teu perfil e te dava uma prática, né, dentro do desenho do teu perfil, do teu corpo, do teu perfil emocional, do teu perfil psicológico, né? É por isso que tem muitos yogas. Então você tem o Hatha Yoga, que trabalha o físico e o energético, você tem o Bhakti Yoga, que trabalha o mundo do sentir, emoções, afetos, sentimentos e a devoção. Você tem o Jnana Yoga, que trabalha a mente, intelecto, memória, conhecimento, sabedoria, estudo e tal, elaboração e tal. Você tem o Karma Yoga, que trabalha o agir. Você tem o Raja Yoga, que trabalha a meditação. Então, o mestre te dava esse combo, que cada yoga desse trabalha uma sessão de você, né? Na Índia não tinha essa coisa de aula de yoga 3 vezes por semana, 1 hora e meia, né? No século XIX, começou aí, de repente, um boom de europeus e americanos na Índia. Aqueles mestres tinham meia dúzia de discípulos que ficavam praticando 24 horas por dia, ou na floresta, ou no mosteiro, ou numa caverna. E aí, de repente, aparece aquela turba de homens brancos querendo aprender e alguns mestres espertos, vendo que era uma oportunidade de levar para o mundo todo aquele conhecimento, inventaram curso de formação, inventaram aula de yoga, inventaram um monte de coisa, mas isso não existia, né? Então o mestre fazia o quê? Ele dava para o discípulo uma série de práticas para trabalhar a complexidade que o ser humano é. Para quê? Eu falei isso lá atrás. Para fazer a coisa mais importante da existência, que é trazer material inconsciente para a superfície. Na medida em que a maior parte dos nossos sofrimentos existem nesse lugar que o Freud chamou de inconsciente. Como a palavra diz, o que é inconsciente não é consciente. Então, o que não é consciente tem que vir para a consciência. Esse é o objetivo maior do yoga. E o mestre fazia o que com o discípulo? Elaborava. Se você lê a autobiografia de um yogi, você vê Shri Yukteswar fazendo isso com Yogananda. Se você lê a vida de Ramakrishna com os discípulos, Vivekananda, Brahmananda e tal, você vê que ele fazia isso. Para cada discípulo ele dava práticas diferentes, de acordo com o perfil de cada um. Depois ele elaborava. Na nossa cultura não tinha nada disso, não tinha guru, não tinha nada. Quando o Oriente vem para o Ocidente, o guru não vem, vem a literatura. E aí eu acho que o Freud e a psicologia, a psicanálise vêm para tentar cobrir esse gap, esse buraco, né? Eu preciso de um outro para fazer espelho num processo de autoconhecimento. É uma coisa que não tem como fazer sozinho. Tem na meditação. Mas, repito, a meditação é uma técnica homeopática para ser feita a vida toda. É um processo homeopático de limpeza do inconsciente para ser feito a vida toda. É longo prazo. Claro, tem efeitos da meditação de curto prazo? Tem, claro que tem. Se você medita regularmente, melhora o sono, né? Melhora a ansiedade, melhora a angústia, melhora o estresse, né? Melhora um monte de coisa. Mas o objetivo principal do yoga, que é trazer para a consciência as origens do sofrimento, para que isso possa ganhar um novo caminho, isso é a longo prazo quando é feito sozinho. Porque é muito difícil, através da elaboração, entrar no inconsciente. Nem Freud tentou fazer autoanálise um tempão, não sei por que ele não quis fazer análise com alguém, né? Mas ele mesmo viu que não funcionava. Então eu preciso de um outro. Como a gente não tem uma tradição de ter um guru,
eu acho que a inteligência planetária precipitou a psicologia para a gente ter um outro. Um outro para quê? Para facilitar um processo de eclosão de material inconsciente. A questão, né, eu não digo nem que é dificultadora, nem desafiadora, né, é que o Freud não era xamã nem era yogi. Né, ele era um neurologista no século XIX, numa Áustria careta e católica, numa neurologia que ainda não conhecia tanto o cérebro nem as doenças que queria tratar. E ainda assim esse cara abre um portal, ele era um gigante. Só que ele só dispunha de 5 sentidos, linguagem e uma mente racional. Por isso, terapia também é um processo de médio e longo prazo. Né? O Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem, porque a gente pensa falando. Então, a psicanálise e grande parte da psicologia, na psicologia depois veio o Reich, que botou o corpo na psicologia, o Jung, que entrou com o simbólico na psicologia, humanistas, tarará, bababá. Mas, fundamentalmente, a psicologia e a psicanálise trabalham através da via da linguagem. Então, isso também é um processo de médio e longo prazo. E aí, eu acho que também a consciência planetária, nos últimos 50 anos, precipitou as terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, não para substituir terapia formal, psicanálise, psicologia, na minha opinião, não para substituir, mas para quê? Para turbinar, para potencializar o processo terapêutico. Constelação, alinhamento energético, teta healing, frequência de brilho, resgate de alma, leitura de aura, registro acástico, mesa radiônica, barra de Axis, tudo isso, na minha opinião, não veio para substituir. Para mim, nada substitui meditação, nem terapia. Né? Estar 1 ou 2 vezes por dia, meia hora ou 1 hora meditando, estar 1 ou 2 vezes por semana, 50 minutos ou 60, na frente de um terapeuta, para mim é impagável, é insubstituível. E eu acho que as terapias holísticas vêm para potencializar, turbinar o processo. E aí fica um tripé imbatível. Terapia, terapia holística e meditação. Aí a gente volta porque tudo isso tem a ver com o descompasso desafiador entre pensar e sentir. E a gente chupa essa manga, né? Ou não chupa essa manga, né? A gente sente e depois pensa, ou pensa e depois sente. Fica aí essa questão. E eu acho que isso não vai ter uma resposta definitiva. Na minha opinião, eu vejo, tem no mundo da TCC, no mundo da psicologia positiva, no mundo da neurociência, cabeças privilegiadas, fantásticas, estudos, conteúdo consistente, maravilhoso, pesquisa, e no campo da psicanálise também. Então, olha que lindo, né? Não tem um que está certo. Então, provavelmente, os dois estão certos. Provavelmente acontecem as duas coisas. Talvez para alguns primeiro pensem, depois sintam, outros primeiro sentem, depois pensam, ou talvez uma mesma pessoa, determinada circunstância, determinada época da vida, determinada... primeiro pense, depois sinta, primeiro sinta, depois pense. Pode ser que as duas coisas aconteçam, porque tem gente altamente capacitada, estudiosa, poderosa, né? Nos dois lugares, né? Então, é impossível ter um com que está certo. Isso não existe, né? Porque essa ideia do... Aquele meu amigo que morreu, que eu já falei dele várias vezes aqui, ele falava uma coisa muito interessante. A gente tem que tirar essa mania do e, do ou, e colocar o e. A nossa cultura cartesiana e mecanicista é refém do ou. Tem que ser uma coisa ou outra. Se você se apropria desse olhar que a Índia traz, que a China traz, que a África, que os povos originários trazem, é o olhar do e. É e, tudo é e. É isso, é aquilo. Eu sou feio e bonito, sou bom e mau, mentiroso e verdadeiro, péssimo e maravilhoso, virtuoso e pecador. Porque nós somos de uma complexidade imensa. Imensa. E não cabe
num mundo holográfico, né? A neurociência já sabe que o cérebro funciona de uma forma holográfica, não funciona mecanicistamente, nem cartesianamente, né? A existência é holográfica, o mundo é holográfico. A física quântica se apropriou, entendeu, entrou nesse mundo. Quando se fala de salto quântico, de não localidade, de dobra do tempo, tudo isso não tem a ver com mecanicista e cartesiano. A física, o que é mais lindo, a física quântica não fez com que o Newton deixasse de ter validade. Continua valendo a física newtoniana. Olha que legal. E a física quântica, que não é cartesiana e mecanicista. Olha que lindo. Eu acho que esse tipo de olhar é importante da gente se apropriar, né? A gente não negar o cartesianismo e o mecanicismo, não negar o racionalismo, mas incluir, né? Expandir, esticar essa fronteira para incluir, para mim, isso foi importante, eu incluí aquilo que os milênios estavam dizendo, né? Eu recebi a Índia, a China, a África, os povos originários como tão respeitosos, tão verdadeiros, tão honrados, tão sérios quanto qualquer ciência ocidental. É isso que falta na ciência. É receber os milênios com a honra, com o respeito, com a seriedade. Eles também são ciência. E eu tenho falado muito isso porque isso foi uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça e eu converso muito com muita gente sobre isso, né? Por que a nossa cultura, fora a nossa bolha aqui, alternativa, espiritualista, natureba, mística, quântica, né? Por que o mundo como um todo, né? A ciência não recebe, não aceita, não acolhe, não inclui com seriedade, com honra, com respeito, o conhecimento milenar da Índia, da China, do Tibete, que vem sendo pesquisado, estudado, né? Experimentado, sistematizado há milhares de anos. Na minha opinião temporária, é porque a quase totalidade desse conhecimento que foi gerado nos milênios, ele vem dentro de uma embalagem religiosa. Porque a nossa cultura greco-romana, branca, capitalista, cristã, judaica, ela se especializou na química, na física e na biologia. Eu acho que nenhuma cultura que passou pela Terra, né, foi tão fundo, tão sofisticadamente, tão amplamente desenvolvida a biologia, a física e a química. E a ciência ficou dentro dessa redoma de biologia, física e química, se fazendo um contraponto com a igreja, porque a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, capitalista, branca, ela se constrói nesse binômio, igreja católica e ciência. Essa ciência branca, europeia, racista, né? E aí fica difícil entrar um conhecimento milenar que em quase toda a sua totalidade vem dentro de uma embalagem religiosa. Quando você estuda a Índia, na Índia, como é um olhar holográfico para a vida, religião, filosofia, teologia, mitologia, está totalmente interligado. Não tem tanta separação. Está tudo dentro de um combo. A filosofia, a mitologia, a teologia, a religião, está tudo interfaceado. Porque é uma cultura que olha para a vida de uma forma multidimensional. Então, gente, olha para quantos afluentes a gente foi, né? Eu acho que isso é que é legal aqui, para jogar a conversa dentro mesmo, né? Para pensar sobre a vida, né? Eu faço muito aqui no Jogando Conversa Dentro um pouco de associação livre, né? Que é uma coisa que a gente faz na psicanálise, né? Associar, né? E vai falando, e vai falando, e vai falando, os pensamentos vão se encadeando, né? E a gente vai refletindo, a gente vai levantando lebre, né? E esse é o meu objetivo aqui com vocês. E aí, bacana, e volta para aquela frase de Buda. Não acredita em nada que eu falar, né? O que servir para você está lindo, o que não servir está lindo também, né? E a gente continua a nossa jornada, né? Jogando conversa dentro, que isso que é importante, né?
o quanto... isso é um norte que eu tenho insistido muito comigo, né? Estou com 68 anos e a vida vai tendo um comportamento interessante depois dos 60, né? Eu falo quando a morte começa a andar do nosso lado e a gente tem uma escolha de com que qualidade isso vai acontecer. E isso chama a gente para reflexões super interessantes, né, em relação à forma de continuar lidando com o nosso passado, a forma da gente lidar com o nosso presente, valorar a vida presente. Então, é dentro desse espírito que eu tenho vindo aqui conversar com vocês, né, de jogar conversa dentro e não conversa fora, né? Jogar conversa fora a gente joga no lazer, com os amigos, falando besteira, que é importante pra caramba, né? Falar de futebol, falar de besteira, contar piada, isso é bacana, mas que a vida não seja só isso, né? Que a gente possa também jogar conversa dentro. Então, gente, terça-feira, às 20 horas, a última roda de cura dessa série dos chakras. Vamos trabalhar o 7º chakra e a gente vai estar abrindo 2 dias de promoção pro infoproduto que a gente está lançando, que é um curso sobre chakras, tá? Que é um assunto que eu conheço bastante bem. E vai lá na roda de cura para a gente trabalhar, né? Para você conhecer alinhamento energético, que é uma terapia brasileira. Eu trabalho há mais de 20 anos levando essa terapia por todo o Brasil. Então, vamos fazer um trabalho terapêutico e vamos estar abrindo esses 2 dias de promoção para que você possa ter esse produto pela Hotmart, tá bom? E que mais? Sim, eu tenho 3 e-books que eu distribuo gratuitamente, então é só entrar em contato comigo no privado, no inbox do Facebook e do Instagram, me pede que eu mando meus e-books para você, tá bom? E é isso aí, eu acho que eu não tenho mais merchandising nenhum para fazer. Então eu vou estar no YouTube, eu vou estar no Spotify, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, tem bastante material, tem podcast pra caramba no Spotify também, tá bom? E o mais, eu estou à disposição de vocês, né? Eu não sou terapeuta superstar, não tenho secretária me blindando, então eu mesmo respondo e tenho o maior prazer em interagir. Então, tirar dúvida, né? Ouvir feedback de vocês, compartilhar, eu tenho sempre muito prazer. Tá bom, gente? Então tenham um fim de semana lindo, tá? E aguardo vocês na terça-feira, 8 horas da noite no meu Instagram. Um beijo grande, bom fim de semana.